Roberto, você falou aí na sua fala sobre ninguém consegue nada sozinho. E eu sei, pelas conversas que a gente já teve, reuniões, enfim, que você é um grande construtor de equipes. Então vamos falar de construção de equipe? Vamos. Por exemplo, na hora de contratar, o que você procura identificar num potencial líder para os seus negócios? Ô Marcos, as características muito importantes, né, de uma pessoa passam por várias vertentes, né? Obviamente que a formação acadêmica, a experiência, tal, tudo isso faz parte. Mas a pessoa, acho que eu vou mais atrás até do... Claro que se a pessoa não tiver preparo, se ela não tiver alguma experiência, realmente fica difícil, a não ser que seja um estagiário. Mas se eu busco líderes, eu busco esse espírito, né? O cara que quer fazer acontecer, o cara em quem eu posso confiar. Eu falo sempre que caráter é algo que você não consegue formar. A pessoa tem ou não tem, né? Então eu preciso da pessoa de bom caráter, eu preciso da pessoa que não quer puxar o tapete de ninguém, eu preciso da pessoa que realmente tem vamos dizer assim, tem parâmetros de vida importantes que batem com como eu penso, entendeu? Então, principalmente para os líderes que eu vou colocar dentro da minha empresa, ou meus sócios, etc. Tem que ter valores muito parecidos, senão não vai dar certo comigo, entendeu? Eu sou muito chato, muito perfeccionista, eu gosto das coisas no detalhe, e eu gosto das coisas direito e bem feitas, né? E eu não gosto daquela coisa do levar vantagem no curto prazo. Eu construo relações de longo prazo. E para construir relações de longo prazo existe um estilo, a pessoa tem que ter uma forma de atuar que bata com o meu jeito, entendeu? Para eu poder botar do meu lado. Hoje em dia, depois do amadurecimento, eu aprendi que delegar é coisa muito difícil, mas muito importante. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas melhor do que nós, que lideramos nosso negócio. No passado eu achava que tudo tinha que ser feito do jeito que eu queria. Eu tinha que orientar exatamente como eu queria que fizessem a coisa, mas não é bem assim. Mas para eu poder delegar com segurança, eu preciso ter a confiança nessa pessoa. Eu preciso ter a confiança que as decisões da pessoa vão ser baseadas em princípios e parâmetros que batem com os meus princípios, com os meus parâmetros. Não a forma de fazer. Essa ela faz do jeito que ela achar melhor. Inclusive, melhor do que eu faria, provavelmente. Senão, não preciso dela. Eu acho que sempre a complementaridade é fundamental. Eu preciso trazer gente complementar para o meu negócio. Quem faz igual a mim, de um de nós dois, a empresa não precisa. Porque já estou fazendo, eu preciso de alguém que faça diferente. Então, assim, essas coisas todas são bem calculadas, bem pensadas na hora de formar uma equipe. Então, contratar, reter, administrar talentos, né, e trazer as pessoas para dentro do jogo é fundamental. E como que você faz para evitar um turnover? Como você faz para as pessoas não saírem? Meritocracia na veia, né? Hoje em dia, eles falam muito em partnership. Antes era uma mentalidade mais ownership, né, que você era dono do negócio e mandava em tudo. Hoje é partnership, todos mandam um pouco. Claro que tem um líder que toma a decisão final, mas é muito gozado. Existe também uma coisa hoje de mobilidade societária, uma coisa complexa de entender no passado, onde você traz uma equipe e fala, você, Marcos, está comigo hoje, você tem lá 5% do negócio. Agora, ano que vem, nós vamos fazer uma avaliação tua, uma super avaliação, super correta, séria, de como você atuou em todos os mais diversos segmentos do seu job description, daquilo que a empresa esperava de você. Se você foi bem, você vai crescer participação. Se você for mal, você vai perder. Então, essa mobilidade não permite que ninguém fique acomodado. Eu já tenho tantos por cento da empresa e pronto. Não, vai variando, entendeu? Isso é muito interessante. E eu me coloco, em uma das empresas que eu tenho, me coloco, inclusive, na posição de eu também ser avaliado. E também, por mais ser fundador do negócio, junto com o meu sócio, a gente também é avaliado e também perde para funcionário. Eu perco participação que vai para um outro funcionário, se eu não fui tão bem naquele ano. Isso é muito interessante, é uma forma meritocrática de avaliar as pessoas e ela é estimulante ao mesmo tempo. O cara começa com 5, pode acabar com 15, 20% da empresa, depende se ele for a estrela da empresa. Nada mais merecido. Ele que trouxe todo o sucesso do negócio. E se ele não foi tão bem, nada mais merecido do que o outro que foi melhor que ele receber parte dessa remuneração. É complexo, mas é muito moderno hoje em dia pensar assim, né? Que esse eu chamo de Partnership Minded Company. A empresa que tem uma mentalidade de partnership e não de dono, mentalidade de parceria com os seus funcionários, com os seus colaboradores mais importantes. Uma empresa que transforma alguns dos líderes até em sócios ali, sem conforme dúvida. Essa avaliação. Isso. E todo ano eles podem aumentar ou diminuir essa sociedade. Isso é sensacional, então, né? Fica um processo que nunca para. Eu já recebi. Tá bom, Marcos, você tá um craque, você é o diretor superintendente do negócio agora. Ok, você tem 5% do negócio. Aí você fica com teu 5% e vai trabalhando. Chova, faça sol, você tá lá com 5%. Não. Aí você sabe que eu quero 10%. Interessante. Aí você vai uma faca na boca. Ou não quero perder. Faca na boca. 2 motivos para você se incentivar. Agora, para conseguir esse tipo de instrumento mais avançado de gestão, tem que ser uma SA de capital fechado a empresa, né? Acho que facilita. Tem que ter conceitos muito avançados, né, de empresa. As avaliações têm que ser muito claras e cristalinas. As decisões da empresa
tem que ser todas divididas com as pessoas. Né? É difícil gente do passado, né, empresários do passado, entender esse tipo de mentalidade. Sim. Porque ele está acostumado a ser one-man show, eu que decido, eu que faço, eu quero Exato, assim, eu quero assado. Inclusive, tem empresários que ainda, nos tempos de hoje, têm orgulho de falar, eu tenho 100% da minha empresa. Como se isso fosse o mais efetivo, não é? Isso é terrível. Às vezes, se ele tivesse 70%... Ele poderia ter 70 de um negócio muito maior se ele tivesse distribuído a riqueza. Exato. Aí ele teria... para as pessoas que produziram, ajudaram a produzir aquela riqueza. Exato. E aí ele pega 10, 20, 30% e distribui para 5 a 10 pessoas, isso, né? Sabe que eu quero, no final do ano, lançar o nosso programa de partnership, ô Roberto? E hoje, na minha cabeça, assim, 5 a 10% da empresa não é minha. Está na tesouraria, está virtualmente na tesouraria. Para o quê? Reconhecer os meus executivos, nós, os talentos. Nós, sócios fundadores de um negócio que eu tenho uma Wealth, a gente só tem 70% da empresa, 30% está flutuante. E nós não distribuímos tudo ainda. Ainda guardamos boa parte da tesouraria para ver quem vai chegar ainda. Quem vai... E os nossos 70% estão no jogo. É porque você pega algumas pessoas da empresa e realmente faz elas transformarem a empresa no projeto de vida, né? Porque agora ele é um sócio executivo. É o projeto de vida dos caras. Aí você não perde a pessoa. Além de você ter muito mais colaboração da pessoa, muito mais dedicação, muito mais envolvimento, a chance dele sair é praticamente zero. Vai sair do negócio que é dele. Exato. Agora, Roberto, o que pesa mais para você? O tempo de casa ou o desempenho ou um mix dessas duas coisas? Porque às vezes eu vejo empresas pensando, poxa, mas esse está há 10 anos comigo. Né? É um mix das duas coisas, mas para mim desempenho é o nome do jogo. Tempo de casa não te garante nada. Te garante que você foi fiel durante muito tempo, você contribuiu. Talvez se você der uma deslizada, o tempo de casa ajuda você a ter uma oportunidade um pouco maior de poder consertar aquele ano em que você não foi tão bem. Não, enfim, o cara... Isso faz parte da avaliação. Mas não vai te segurar se você entrar num espiral de incompetência, cara. Se você cansou do negócio, não está mais rendendo como tinha que render, não adianta você ter 20 anos de casa. Então, vai se aposentar ou vai fazer outra coisa. A empresa para mim, assim, a marca da empresa, a empresa que você está tocando é o ativo mais importante que você tem. Acima de todos os interesses individuais das pessoas que estão lá. O resto é uma engrenagem toda importantíssima. A empresa é feita de pessoas que têm que ser estimuladas e cobradas na melhor forma possível, da forma mais coerente, mais lógica, mais honesta possível. Mas não tem essa história do abracinho, tapinha nas costas, meu amigo no cargo, na função. A empresa não pode correr o risco desse tipo de coisa. Mas ele já está aqui há 20 anos, então vamos fechar os olhos. Não vai fechar os olhos. Às vezes o cara está aqui há 2 anos, está rendendo 100 vezes mais que ele. Vamos acordar o cara. Vamos dar uma oportunidade. Não deu, até logo, vai embora, vai entrar outro, não tem. Então, assim, para mim, desempenho é a palavra número 1. Você desempenhou, você fez acima do que, inclusive, a empresa imaginou que você podia fazer, então você é fora de série, você vale a pena a empresa investir em você. Se você não tem desempenho, tempo de casa não vai te segurar. Tem um tempo, assim, que você, Roberto, tem mais ou menos em mente, que é, pô, esse cara tá comigo há 1, 2 anos entregando, eu vou subir a barra de confiança com ele. Eu sei que é muito contextual, né? Porque às vezes os orientais falam que sempre tem que passar pelo menos um outono, verão, primavera, verão, inverno, outono juntos, né? Você tem que passar uma estação de cada. Uma estação de cada junto com a pessoa para ver como ela se comportou. Isso, que legal. Isso é uma coisa oriental. Se você não passou as 4 estações do ano com o cara na empresa, você ainda não conheceu o cara completamente. Boa, né? Faz sentido. Uma régua mínima, vamos dizer assim. Mínima. Né? Seria partindo daí. A partir de um ano que o cara já está lá e você está analisando a forma que ele está... É um mínimo de tempo para ele poder já estar, talvez, chegando no seu potencial e começar a entregar mais para a empresa. Antes disso, você tem que ter um pouco mais de paciência, né? Agora, também tem a régua máxima, né? Existe também alguns grandes administradores que falavam que um CEO, um presidente, fazendo as mesmas coisas que ele fazia, não pode passar de uma década. É uma coisa muito, assim, tipo, tem que repensar. Ele vira presidente do conselho, põe um outro CEO. A paciência do cara para as mesmas coisas, a idade que ele já atingiu. Geralmente o cara chega a CEO. Hoje em dia é diferente, na empresa de tecnologia tem CEO jovem pra caramba. Mas na nossa época era um pouco diferente. O cara já chega lá nos seus 50, 55, 60 anos, ele já fez um monte de coisa e tal. Aí mais 10, entendeu? Já chega numa idade em que tem que repensar. E é difícil, principalmente quando o cara na empresa é familiar, o cara o desapego é muito complexo. Ele não quer largar. E aí ele começa a prejudicar o negócio. Entendeu? Porque ele já não tem mais a mesma paciência, ele já quer tirar umas férias mais longas, ele já não tem mais. Então, ele não tem mais a mesma visão das coisas, ele está sempre olhando para dentro, não está mais olhando para fora. Então, dá para você se colocar em posições mais estratégicas. Eu dou um exemplo meu, desculpa me alongar, mas acho importante. Sensacional. Eu tenho hoje, eu tenho 9 empresas hoje, né? Todas fora da área de publicidade.
Empresa de tecnologia, empresa no mercado financeiro, tributária, empresa construtora, que você conhece, que eu estou lá tentando ver se eu construo a sua nova sede. Exatamente. Tudo E isso... tá boa a conversa, tá avançado. Tá boa, tomara. Tudo isso, para mim, é um desafio enorme, mas eu fiz questão em todas as empresas de não estar lá fisicamente. O meu escritório pessoal, minha holding pessoal, está dentro de uma delas, porque começou ali, que foi a Nest, a minha empresa a minha asset, né? Mas eu não, por acaso eu estou lá, mas isolado dela. Eu nem assim, está lá a minha estruturinha da minha holding pessoal. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que meus sócios têm toda a condição do mundo, estão na idade certa para isso, estão para tocarem o dia a dia dos negócios. E eu olhando de fora, eu fico como presidente do conselho, meio que on demand. Eu preciso do Roberto da reunião tal para tal negócio. Agora, saindo daqui, que eu te falei, tem uma reunião importante com um dos meus negócios, e um grande cliente. Nós vamos tentar conquistar para um dos meus negócios. Eu estou indo lá junto com eles. Então, estava revisando a apresentação agora lá com ele. Você viu lá no telefone. O que nós vamos apresentar? Como nós vamos apresentar isso, aquilo e tal. Eu ajudo nessas coisas e depois vou na apresentação junto. E estou na reunião de conselho, que pelo menos uma vez por mês com todos, cada empresa tem uma vez por mês, ou on demand, que eu digo, quando eles precisarem de mim. Me sinto tão melhor, porque eu consigo ter uma visão tão diferenciada quando você não está envolvido no dia a dia. A tua mente é totalmente diferente. Eles trazem um problema que você enxerga que eles não estão vendo. Eles estão tão mergulhados lá naqueles problemas naturais que a empresa tem no dia a dia que ele não tem a visão mais ampla da coisa, né? Então, muito importante para mim foi entender que eu sou mais útil desta forma do que era quando eu era presidente executivo do meu negócio, que eu brinco, eu era escravo de agenda das 9 às 9 da noite. Hoje a agenda faço eu, de acordo com as demandas dos meus sócios, de acordo com onde eu acho que eu sou mais útil. E tem que ter maturidade para você entender isso. Quer dizer, eu adoraria dar algumas ordenzinhas nas empresas e coisas que eu vejo que às vezes eu não gostei, mas eu deixo eles fazerem. Gente, essa xícara tinha que estar um pouco mais para cá na minha visão. Veja o que vocês acham. Eles falam, puta, ele está certo. Aí eles vão lá e põem a xícara, entendeu? Ou não, eles decidem. Não, estava bom aqui, eu acho que você... Então, assim, eu acho muito legal isso, porque criou uma relação saudável, onde você tira das pessoas... O segredo para o empresário que está nos ouvindo é o seguinte, é tirar de cada pessoa, inclusive de você mesmo, o melhor que tem a dar para naquele ambiente, naquela empresa, naquele momento, naqueles problemas, e aí tentar resolver da melhor forma. E não é uma pessoa que tem toda a solução. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, lá atrás, no começo da nossa entrevista, eu estava falando, ninguém faz nada sozinho, não é só no contexto de quem está trabalhando para você, é nas referências de fora. Eu estou sempre olhando. Quando eu perdi uma concorrência de publicidade, eu fazia questão de sentar com o cliente. Mas o que você quer falar com ele? Eu quero entender por que eu perdi. Com esta conversa, nós vamos crescer. Porque nós tínhamos certeza, nós íamos ganhar, por certeza que a gente é melhor. E não é, alguém foi melhor que a gente. Eu quero entender por que as pessoas foram melhor que a gente. E se teve um motivo plausível e que esse motivo realmente nos alimente de informação para a gente melhorar mais ainda. É uma constante busca pela excelência. No mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Entendeu? Então, assim, e não é fácil, porque tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma dinâmica demais. Então, eu tô num papel onde eu estou com um senso de observação muito apurado, tenho tempo para analisar as situações. Se eu sentar, se fosse o teu sócio, o teu negócio, você ia estar tocando brilhantemente o que você está fazendo, mas eu ia te trazer 3 ou 4 insights que encurtariam o seu caminho, provavelmente. Acho que conseguiria, se eu tivesse analisando e dentro das reuniões, entendendo, você ia me trazer os problemas, nós íamos achar a solução juntos. Então, para mim, esse é o papel mais bacana. Eu sou quase que um consultor dos meus próprios sócios, dos meus negócios, como presidente do conselho. Então, tem uma palavra boa para eles e a decisão está nos executivos no dia a dia. Não, isso empodera muito as suas empresas e muitas empresas têm que pensar sobre isso, né? Um dia, sobre aquele fundador, ir para um conselho, né? Fazer não uma pode afastar ele, nem precisa. Não, até porque tem muita sabedoria. É muito saudável para a empresa continuar contando com a sabedoria dele. Exato. Quanto tem de sabedoria ali na sua história, nossa, né, Roberto? Acho que tem bastante. Muita coisa. E você trouxe um ponto interessante, que é a questão da perda, né? Fui lá, perdi uma concorrência para um grande cliente, eu vou lá e quero aprender. E na perda a gente aprende muito, né? Só que às vezes... Mas as pessoas não fazem isso. Exato. Às vezes você fica tão doído que você ataca a situação. Cara, você sabe que eu fazia uma coisa muito interessante também com o funcionário? Gozado, eu vou buscar essas coisas, porque eu acho que essas coisas são dicas importantes para os nossos ouvintes aqui do seu podcast, quem está nos assistindo. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer desligamento do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área tal vai ser mandado embora. Manda ele da minha sala.
Olha, cara, primeiro, te dizer que lamento. Segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for tal. Eu queria uma contribuição sua. Me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração ou emocional de ter perdido o emprego, mas o que é rico isso, cara? E as pessoas não fazem. Uau. Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado, ele nunca iria te dizer. Verdade. Entendeu? Então, e os caras, ele acha que pode achar que é tempo perdido, não é. Não. Você não tem noção que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, na ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. Por algum motivo estavam saindo. Coisas que eu deixava de lado, que eu achava que não eram realmente verdade, porque o cara estava... Eu não gosto daquela coisa de fulanizando a história. Eu não quero saber que ele fale mal do chefe. Até pode falar alguma coisa, até vou registrar. Eu quero que fale da empresa como um todo. Por que nós... Onde você acha que não funciona? O que está pegando? O que você fazia que você acha que podia estar fazendo melhor? Quem estava te atrapalhando? Por quê? Tal? Tem um monte de perguntas que eu fazia. Isso me enriquecia uma barbaridade. O RH começou a entender. Falou, nossa, Roberto... Até me ligava, ó, fulano vai sair. Quer falar? Eu falei, quero falar. Todo mundo que vai sair, você vai me dizer, e eu quero, independentemente do cargo, vai sair o office boy, quero falar com ele. Interessante. Olha aí, empresário, já valeu ouvir esse podcast Não, só com essa implementação. Essa é uma dica que eu dou porque é muito interessante. Né? Então, mais importante que a entrevista de contratação é a entrevista de demissão. Porque o funcionário ali, ele tá sem filtro, ele não tem nada a perder, né? É isso. Contratação, o cara tá na paquera, ele tá... contratação, o seu RH pode fazer muito bem sem você, não precisa. Tem todo já uma sequência, tem toda uma dinâmica que eles estão acostumados. Você pode até falar com a pessoa, dependendo de um diretor, tal. Você quer sentir o cara, você quer entender. Isso é outra coisa. Uhum. Agora, o que eu falo para alimentar o seu conhecimento sobre o seu próprio negócio, ninguém é melhor do que aquele Excelente. que não tem nada a perder. E a empresa vai crescendo, você vai perdendo um pouco o tato de toda a operação e todos os detalhes, né? Porque crescer envolve certa perda de controle. Perde mesmo. E aí você ouvir os clientes chateados e os funcionários ligados. Não é nem o cliente chateado, quando perde uma concorrência, o cliente que optou por outra empresa por algum motivo. Sim. Por que ele optou? E eu vou lá e pergunto mesmo, eu vou lá no high level. Porque o cara também não tem nada a perder. Mas tem o cliente insatisfeito também, que eu acho que é uma boa fonte de aprendizado. Não, também tem. Isso a gente faz o tempo todo. A gente sempre fazia uma dinâmica com os clientes de tempos em tempos, você fazendo uma entrevista para entender como está indo a relação na visão dele. Aonde que eu posso melhorar para você? Isso é legal, isso as empresas fazem, isso é natural. Entendeu? Agora, quando você perde uma concorrência, eu quero ver quem está indo, quem liga para o cliente para dizer, eu quero uma reunião agora para você me contar por que eu perdi, o que aconteceu. Às vezes ele não quer perder o tempo do cliente, às vezes o cliente também não está disposto a fazer. Não era fácil, mas eu fazia. E Roberto, e falando de construção de equipes aqui que a gente está falando, uma vez conversando com você me comentou algo no seguinte sentido, assim, ô Marcos, na verdade eu nunca fui bom de publicidade, mas eu montei um time que é algo nesse sentido, né? Fala um pouco disso, no né? sentido é o seguinte, eu não era publicitário, né? Eu me associei a um publicitário quando eu montei minha primeira agência. E eu virei um homem de marketing. Fui fazer curso de marketing nos Estados Unidos, para entender o marketing profundamente, porque eu queria ser um homem de comunicação. Eu virei um homem de comunicação. Total. Mas se você pusesse um papel em branco para eu fazer um anúncio, eu não saberia fazer. Eu escrevo muito bem comercialmente. Se eu tiver que... Hoje nem precisa, né? Com o chat GPT. Mas eu escrevia sempre muito bem. Então, assim... Mas eu não sabia fazer um anúncio. Nesse sentido, eu não era publicitário. Agora, eu sabia se o anúncio vai funcionar ou não, porque eu sou homem de marketing e comunicação. Entendi. Então, quando me mostrava alguma coisa, vamos lançar esse copo, campanha SSS. Falei, porra, isso aqui. Mas também deixava o diretor de criação decidir. Não era eu que decidia, mas dava o meu pitaco nisso. Mas eu queria dizer assim, é estranho, porque eu era o presidente CEO do maior grupo de publicidade do Brasil e não era capaz de fazer um anúncio. Não faz mal. Isso é uma grande lição. O maior grupo do mundo era do Martin Sorrell, que era um homem de finanças, que também não fazia anúncios. É a mesma coisa, você é o presidente de uma fábrica de salsichas, você não é obrigado a entender da máquina alemã. Quem entende é o Parque Fabril lá embaixo, como é que funciona a máquina. Você é o presidente. É a mesma coisa, para mim a máquina de salsicha é o cara que cospe ideia, entendeu? Só a diferença é essa. Perfeito, então eu não preciso estar lá, eu contrato o diretor de arte, o redator, esses caras na época, né? Hoje tudo já mudou bastante, mas era mais ou menos assim. Então tinha quem fizesse esse trabalho. Ou tudo que você faz na tua empresa, você sabe, tem gente fazendo melhor algumas coisas. Com certeza, um monte de coisa. Tem que saber fazer tudo. Porque tem muitos empresários que pensam, não, mas se o meu modelo de negócio, por exemplo, é uma transportadora, eu preciso entender muito de caminhão e eu tenho que dirigir. Dirigir? Será que ele precisa subir na boleia e dirigir o caminhão? Claro que não, mas é incrível, Roberto, o que tem de certas crenças dos empresários em relação a essa dificuldade de construir equipe. Você trouxe, por exemplo, a importância de delegar, né? Dói a gente ter controle e tal, mas é necessário, não tem outro caminho, né? Não tem, você vai fazer sozinho? É impossível. A dimensão vai exigir equipe cada vez maior, né? Exato.